Então vamos lá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Hoje um assunto bem polêmico. Nem a FGV segue o seu próprio edital. Como assim? Que história é essa que a FGV não segue o seu próprio edital? Olha só, aqui eu estou falando especificamente sobre a segunda fase da OAB, tá? É, Analisando provas de vários alunos, tá? De vários clientes. Eu pude perceber alguns detalhes aí e chegar à conclusão de que a FGV não segue o seu próprio edital e eu vou te provar isso, tá bom? Já peço para você deixar o seu joinha, deixe o seu comentário, comenta aí embaixo o que você está achando sobre isso, ok? E já vou deixando um abraço para você que está entrando aí, você que está já online, a gente está online nas três plataformas, tá bom? Mas então, olha só o que eu estou falando. Eu vou compartilhar aqui com vocês o edital do 31º exame da OAB, que a prova ocorreu no dia 6 de dezembro de 2020, tá? Tem alguns detalhes bem interessantes. Olha só, aqui o edital está na tela. Olhem o que fala o item 3.5.2. Ele fala o seguinte: o caderno de textos definitivos da prova prática profissional não poderá ser assinado, rubricado ou conter qualquer palavra ou marca que o identifique em outro local que não apropriado, na capa, sob pena de ser anulado. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da prova prática profissional e a eliminação do examinando. Eu imagino que você esteja cansado de saber disso, né? Que se você colocar algum tipo de identificação lá na sua prova da segunda fase, você será eliminado sumariamente. Por exemplo, assina o seu nome lá no meio da prova, você vai ser eliminado por identificação. Coloca alguma marca diferente, você vai ser eliminado por identificação. Isso está bem claro para todo mundo, tá bom? Agora tem outras observações aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só esse item. O item 3.5.8, o que ele fala? Quando da realização das provas prático-profissionais, caso a peça profissional ou as respostas das questões discursivas exijam assinatura, o examinando deverá utilizar apenas a palavra advogado, três pontinhos. O próximo item, 3.5.9. Na elaboração dos textos da peça profissional e das respostas às questões discursivas, o examinando deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação ou informações além daquelas fornecidas e permitidas nos enunciados contidos no caderno de prova. Assim, o examinando deverá escrever o nome do dado seguido de reticências, que são os três pontinhos, ou de XXX. Olha aqui, já, vocês estão vendo que eles colocaram XXXII 32? Esse é o famoso copia e cola, tá? Alguém copiou e colou e ficou errado, porque era para ser só XXX. Edital, a FGV também erra, muito mais do que vocês imaginam. Exemplo, município 3 pontinhos, data 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos, município XXX, data XXX, advogado XXX, ok? Olha aqui, ele não está falando município sublinhado, né? Não é sublinhado, não, underline. Ele não está falando underline município, município underline. Ele é claro, é três pontinhos ou é XXX. Se você colocar outra coisa, você pode zerar a sua prova. Você pode ser eliminado do exame, tá bom? Então isso é o pressuposto que você precisa saber para entender o que eu vou falar agora, porque eu vou provar para você que a FGV não segue o edital. Dá uma olhadinha nessas provas aqui. Olha só, a prova de direito constitucional do segunda fase do 31º exame, ela pede um endereçamento para o juízo civil da comarca X ou da fazenda pública da comarca X. Mas aí você pode me falar, tudo bem, professor, mas obviamente que o enunciado falou que o caso se refere ao município X. Vamos dar uma olhada no enunciado? Olha só.
Essa aqui é a peça. Eu até já deixei marcado aqui os nomes. Olha o nome do município. Município Beta. Aqui ainda fala Beta rumo ao século 22. Do município. Município Beta. Município Beta aqui embaixo também. Em nenhum lugar na peça de direito constitucional ele chamou de município X. Não falou nada de comarca X. Então, como dona FGV, que o estudante, o candidato que está fazendo a prova, ele tem que colocar na resposta dele, está aqui no gabarito, olha só o gabarito, ao juízo da comarca X, ou à fazenda pública da comarca X, aqui na distribuição de pontos, pediu comarca X. Como que quem vai fazer a prova sabe que você tem que inventar o nome de uma cidade, chamar ela de X? O máximo que você poderia exigir dos candidatos, estou falando com você, dona FGV, eu tenho certeza que a FGV está assistindo esse vídeo aí, deveria estar assistindo, para aprender a fazer prova direito. Olha só, o máximo que a FGV deveria colocar aqui é ao juízo civil da comarca, 3 pontinhos. Ou da fazenda pública da comarca, 3 pontinhos. Ou então, juízo civil da comarca XXX. Juízo da fazenda pública da comarca XXX. Por quê? Porque está no edital. Olha aqui, o edital, o item 3.5.9 fala que tem que ser, e ele coloca o município aqui, ainda olha aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, ó. Tá falando município XXX. Ou então município 3 pontinhos. Não tem nada de município X, não. Isso a FGV está levando o candidato ao erro. Ou seja, nesse caso a FGV não seguiu o seu próprio edital. Mas vocês acham que para por aí? Não para não. Tem mais coisa. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês outra prova. Essa é a prova de Direito Empresarial, também do 31º exame, tá? Que é uma prova que também foi aplicada aí no finalzinho do ano, dia 6 de dezembro. Aqui no gabarito eles já pediram coisa diferente, olha só. Excelentíssimo senhor juiz... Primeiro que excelentíssimo senhor juiz, FGV, aonde que tem que chamar juiz de excelentíssimo? Pelo amor de Deus, não tem nenhum local na legislação. Abre o CPC, vai ver se lá fala que o endereçamento tem que ser ao excelentíssimo senhor. Vocês estão atrasados pelo menos 5 anos. Até porque o novo Código de Processo Civil, lá de 2015, já mudou o endereçamento. Você endereça ao juízo, não endereça a pessoa do excelentíssimo senhor juiz. Então aí já começa errado por aí. Mas olha só o que é que eles colocam. Juiz de direito da reticências. Não é reticência aqui, não, é underline. Da underline vara civil. Ou seja, aquele tracinho embaixo, né? Tracinho, tracinho, vara civil. FGV, o seu edital fala que não pode. Mais uma vez eu quero mostrar o edital. Olha aqui o edital, gente. O edital fala que é X, 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 ou é 3 pontinhos. Vem a FGV, a dona FGV, no gabarito, fala que o candidato tem que colocar underline. Isso atrapalha demais a preparação de você, a sua preparação. Você que está estudando aí, você lê o edital, fala uma coisa, mas você pega um gabarito de uma prova anterior, tá outra coisa falando. E aí, na sua prova você vai colocar o quê? Você vai colocar 3 pontinhos, vai colocar XXX ou vai colocar underline? Então a FGV tem que ter muita responsabilidade com essas coisas e evitar esse tipo de erro básico, esse tipo de erro simples. Eu estou batendo pesado porque merece. Esses são erros que são inaceitáveis. Erros simples que prejudicam os candidatos. Aí você pode me falar, ah, mas isso aqui vale só 0,10. 0,10 é a diferença entre aprovação e reprovação. Toda vez tem gente que reprova por 0,05. E aí, por conta de um erro da banca, você é reprovado? Onde tem justiça nisso? Então aqui eu já mostrei para vocês 2 erros. Na prova de constitucional, na prova de empresarial, a FGV errou sim. Só que tem mais alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Aconteceu algo em relação à prova de direito do trabalho e de direito civil que quase ninguém percebeu, mas eu percebi. Inclusive, isso a gente questionou nos recursos que elaboramos, tá? Porque olha só esse exemplo dessa prova aqui de direito do trabalho. Então essa é a prova de segunda fase, direito do trabalho, do 31º exame também.
A questão número 3, na letra B, o artigo que fundamenta é o artigo 897-A da CLT. Ou seja, e aí vamos dar uma olhada aqui nesse artigo, no artigo 897-A. Olha só o que o artigo 897-A ele fala. Ele tem o caput e ele tem parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Aqui na prova, ele estava se referindo ao caput, obviamente porque não me indicou qual era o parágrafo, certo? Tranquilo. Até aí, nenhum problema. Mas vamos dar uma olhada nessa outra prova aqui. Essa prova é a de direito civil, também do 31º. Olha só a questão 1 de direito civil, letra B. Artigo 1009, vírgula, caput do CPC. Ah, que interessante. Vamos dar uma olhada nesse artigo aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Artigo 1009 também tem um caput, tem parágrafos. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Então, é a mesma coisa do 897-A. Vocês estão conseguindo entender? São artigos que não são soltos. Eles têm um caput e têm parágrafos. Olha só, o 897-A da CLT tem parágrafo 1º, tem parágrafo 2º. O 1009 do CPC tem parágrafo 1º, tem parágrafo 2º. Só que quando a gente vem na prova aqui de direito civil, o gabarito exige que você escrevesse 1009, caput do CPC. Mas na prova de trabalho, não. Olha aqui a prova de trabalho. Artigo 897-A da CLT. Não tem que escrever caput. E aí, FGV? Tem que escrever ou não tem que escrever caput? E olha só, a sacanagem que aconteceu é que muita gente na prova de civil escreveu: deve interpor o recurso de apelação na forma do artigo 1009 do CPC. E não foi pontuado. Perdeu 0,10. A FGV não pontuou. Agora, quem fez direito do trabalho e não escreveu o caput foi pontuado. Aonde que está a isonomia? Aonde que está a justiça? Quem faz direito do trabalho não tem que escrever caput, quem faz direito civil tem que escrever caput? Qual é a lógica nisso? Você que está estudando, na sua prova, você vai escrever caput ou não vai escrever o caput? Não sei. A FGV, em um momento ela cobra o caput, e em outro momento ela não cobra o caput. Às vezes é melhor escrever, né, por via das dúvidas, mas é mais uma confusão aí que a FGV causa, né? O que nos parece é que quem faz as provas das disciplinas são pessoas que completamente diferentes e depois não passa por uma padronização. Que são pessoas diferentes, a gente sabe que é. Até porque a própria FGV ela divulga a banca que faz essas provas da segunda fase. E lá tem pessoas muito respeitadas, que eu respeito muito, e eu não estou colocando culpa nelas, porque essas pessoas não têm responsabilidade sobre o que outras pessoas estão fazendo em outras disciplinas. Mas a FGV tem por obrigação pegar todas as provas e adequar, padronizar, para garantir a isonomia entre os candidatos. Isso aqui é um exemplo entre vários que sempre acontecem. Então os candidatos aí ficam sem saber o que tem que fazer. E eu ainda separei mais um erro, tá? A banca ela errou em mais um detalhe aqui ainda. Deixa eu mostrar o edital novamente aqui, nesse item 3.5.6. Ele fala o seguinte: na redação das respostas às questões discursivas, o examinando deverá indicar obrigatoriamente a qual item do enunciado se refere cada parte da sua resposta. A, B, C, etc. Tranquilo, até aqui sem problema nenhum. O que é isso? Quando você está fazendo a sua prova da segunda fase, fez a peça, quando você vai responder as questões, todas elas têm pelo menos A e B. Lá no seu caderno de prova você tem que escrever A e coloca a sua resposta. Depois coloca B e coloca a sua resposta. Justo. Acho mais do que justo. O problema é que a FGV, de vez em quando, ela resolve inovar e ela cria subdivisões. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Só que ela só faz isso na resposta. Ela não faz isso no enunciado. E aí você não sabe o que você tem que responder. Deixa eu dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. A mesma prova de empresarial aqui do 31º, quero mostrar agora a questão 1. Olha só, essa aqui é a questão 1. Quando você vai responder a questão 1, você fala, ah, legal, ela tem letra A
Então, vou responder letra A, ela tem letra B, vou responder letra B. Até aí, tranquilo, nada de errado. Só que quando você vai olhar o gabarito dela, a distribuição dos pontos, olha aqui que legal. Letra A está aqui, aí ela vem com o tal do B1 e B2. Só que a pergunta é uma só. Olha aqui. Aqui a pergunta está falando o seguinte. Eu nem vou ler o caso concreto inteiro não, tá? Não precisa. Diante da falência do sócio H, como os demais sócios podem proceder? Pessoal, quantas perguntas tem aqui? Talvez eu se perguntando duas coisas, estou vendo uma pergunta só. Como que os sócios vão agir? Como que os sócios vão proceder? Aí olha só o gabarito, o que ele traz. Ele vem aqui no gabarito, uma resposta B1 e uma resposta B2. Resposta B1. O contrato fica sujeito às normas dos contratos bilaterais do falido. O enunciado não perguntou isso. Aí vem no B2. Os demais sócios podem interpelar o administrador judicial no prazo de até 90 dias. Ok, a B2 está respondendo o que foi perguntado. Agora, cadê a pergunta da B1? Como que você vai adivinhar que o examinador quer saber que as normas do contrato vão ficar sujeitas às normas dos contratos bilaterais do falido? Não tem como você saber porque não foi perguntado. Você tem que começar a inventar um monte de coisa. E isso confunde o estudante. Isso é algo que não deveria ser feito. Se a FGV quer exigir na resposta subdivisões, que faça mais perguntas no enunciado. Nenhum problema. Isso acontece. Se a gente pegar essa prova aqui, DC, isso é muito comum em algumas disciplinas, empresarial, civil também isso acontece muito. No gabarito, ela subdividir. Por exemplo, essa questão aqui, ela subdividiu também em B1 e B2. O enunciado, aí, aqui é diferente, porque ela fala as alegações invocadas por Ladário, mas são duas indagações. Tranquilo. Mas vamos dar mais uma olhada aqui na questão 4, se ele trouxe também. Olha aqui, a questão 4 ela subdividiu em A1, A2, B1 e B2. Só que nas perguntas, ele fez uma pergunta e depois ele colocou um justifique. Ok, são duas coisas. Você responde e depois você justifica. Quem tem legitimidade é uma pergunta, a B1. Qual o prazo? Outra pergunta, B2. Tranquilo. Mas o problema é, se você coloca, igual nessa questão 1 aqui, ó, somente uma pergunta, e aí na resposta você exige duas respostas diferentes, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Realmente não dá para entender o que a FGV está querendo com isso, tá? Então, assim, eu queria fazer esse vídeo aqui para mostrar para você que está estudando que você precisa estudar muito esses gabaritos, entender, porque a FGV ela não segue 100% o seu próprio edital, e às vezes você pode acabar sendo prejudicado por isso. Então você precisa tomar esses devidos cuidados, estudar muito os espelhos, justamente para evitar passar por apuro lá na hora da prova. E estou fazendo esse vídeo também para cobrar a FGV. Se esse vídeo chegar em alguém da FGV, tome mais cuidado. E a FGV tem um problema que ela não costuma voltar atrás, né? Nessa segunda fase, depois de ver que todo mundo de direito civil recorreu de um item, eles resolveram anular. Mas você, FGV, precisa assumir mais os seus erros. Tem erros aqui que impediam o candidato de acertar. E isso realmente não é justiça de forma nenhuma. Mas enfim, era isso que eu queria desabafar. E acho que esse vídeo é mais um desabafo com vocês, tá? Porque eu vi muita gente sendo prejudicada por esses itens que eu falei aqui. Eu tava com isso engasgado na minha garganta. E aí eu quero que você, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o dislike, não tem problema não. Comenta aí. Valeu, obrigado pela sua audiência. E é claro, vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.